Uma dica muito importante aí para fazer composição no Photoshop são os Blend Modes, né? Essa imagem aqui ela é uma imagem da Unreal Engine, da Epic Games, tá? Eles criaram essa imagem. Eu trouxe ela aqui para mostrar um exemplo de como é que isso pode funcionar. Porque eu fiz a mesma técnica num curso que eu acabei de lançar, de composição e render na Unreal e Photoshop. E eu queria mostrar para vocês aí algumas coisinhas, algumas pessoas não sabem sobre os Blend Modes, né? A gente não vai conseguir ver todos aqui em um vídeo só, mas eu trouxe uma imagem da internet, que é esse grid aqui, né? Dois Blend Modes muito importantes são o Overlay e o Multiply. Então eu estou com o meu layer selecionado, eu clico no Blend Mode aqui, né? E seleciono, por exemplo, o Overlay. Então veja o que acontece com o Overlay, né? Ele deixa as coisas mais claras. Perceba como o branco, né, deixou essa parte mais iluminada, né? E o preto ele escureceu, mas as partes claras da imagem foram preservadas e ficaram ainda mais intensas, né? Então ele costuma deixar as coisas mais intensas quando elas são mais claras, e ele deixa mais escuro as áreas que são mais escuras, né? Ó, perceba como o fogo ele ficou bem mais intenso porque o modo está overlay, né? Perceba lá. E onde a imagem era branca, a gente consegue deixar mais claro, tá? Eu vou fazer uma cópia desse cara aqui. E agora eu vou utilizar o Blend Mode como Multiply. E o Multiply ele vai deixar as coisas mais escuras. Então todos os brancos da imagem ele praticamente ignorou, tá vendo? Sumiu, tá vazado. E as partes escuras da imagem, ou seja, a área preta dessa imagem aqui, ele multiplicou e ficou tudo extremamente escuro. Tanto que a gente não vê mais a parte de baixo, né? A gente não vê a imagem embaixo, tá? Em contraste, se a gente colocar uma outra imagem dessa aqui, a gente pode utilizar, por exemplo, o Screen, que é quase o contrário do Multiply, né? Você veja aí o que acontece. Ele preservou os brancos e todos os pretos, né, sumiram, tá? Apesar disso, os modos mais utilizados normalmente para composição são o Multiply, que é essa imagem aqui que a gente usou, e o Overlay, que é essa imagem da esquerda. Como é que eu utilizo isso? Eu vou pegar uma imagem da internet, por exemplo, algum fogo, né? Peguei essa imagem da internet, tá? Só pra gente fazer um teste. Se eu der um Blend Mode aqui, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Overlay, né? Eu adicionei em cima da imagem essa informação desse vermelho desse fogo, né? Então perceba que as áreas que eram mais claras ficaram mais intensas. No geral, o resultado que a gente vai ter quando a gente usa o Overlay, é um contraste maior. As áreas escuras ficam mais escuras e as áreas claras ficam mais intensas ainda. Eu vou abaixar um pouco a opacidade aqui, então a gente pode inserir 20%. Ó, a gente insere essa sensação de fogo na imagem, apenas aplicando uma textura da internet com um Blend Mode do tipo Overlay. A gente pode fazer o contrário e utilizar no Multiply, veja a diferença. Né? Ele vai deixando mais escura a imagem ainda, né? Então essa é a grande diferença de Multiply por Overlay. Você ainda pode tentar o Screen, que a gente está aqui, ó, Screen, e ele deixa tudo muito mais claro, né? Praticamente o contrário do Multiply. A gente tem grandes categorias aqui, né? Ó, você percebe que tem uma linha dividindo? Tem essa categoria aqui que normalmente deixa mais escuro, Darken. Essa categoria que normalmente deixa mais claro, Lighten. E essa categoria aqui que multiplica as coisas, né? Eu não quero usar o termo multiplicar porque eu tenho Multiply lá. Mas a gente multiplica as coisas, né? E começando pelo Overlay, nessa categoria aqui. Então fica a dica aí, caso você queira começar a utilizar essas coisas, é muito utilizado. Então, por exemplo, nessa imagem a gente poderia colocar esses efeitozinhos aqui, né? Como uma textura da internet que você coloca e dá um overlay ou algum outro tipo de blend mode e você coloca sujeira na nossa imagem, né? Começa a criar na nossa imagem alguns tipos de efeitos, beleza? Fica a dica aí então, um grande abraço e até a próxima.